eu achava meio forçado, não acha? Não, eu achava legal, cara. Eu acho que dava uma abertura, De sabe? zoeira. Não é nem pela zoeira, mas pelo menos ali era uma abertura, Tá, sabe? e a gente olha pra lá daí, né? Sim, sempre aqui tá pro... óbvio. E aí, pessoal, estamos aqui em mais um AgroCast com eu sou o Gabão, tô aqui com o Rafa, meu co-host. E aí, galera, tamo aí de novo. E hoje, então, com o Giovanni do Espaço Universalista Xamânico Espírita Divina. Bom dia, Giovanni. Como é que... Bem-vindo ao nosso podcast, um prazer recebê-lo aí. Satisfação em ter vindo aqui pelo convite de vocês aí. O nosso convidado hoje ele vai explicar um pouco sobre a ayahuasca, sobre algumas medicinas da floresta, né? Que nem tá escrito aqui no cartãozinho que ele deixou para nós, sobre o rapé. E, nossa, eu tô muito curioso, Gabão. Eu também, porque assim, o que mais tem é dúvida, né? Até porque é um assunto meio tabu, né? Que o pessoal considera como droga muitas vezes até, né? Sim, sim. Vamos começar falando que a ayahuasca não é droga. Uhum. A ayahuasca não é um alucinógeno, ela é um enteógeno, né? É um enteógeno que faz... O papel dela é para expandir a consciência. Uhum. Aí há pouco nós tava até mostrando para nós aqui ele trouxe o... Eu trouxe para fins de vocês conhecerem a cor. Eu trouxe um pouco de ayahuasca para vocês conhecerem a cor, a coloração. Esse aqui, no caso, tá fracionado, né? Tava explicando para nós, ele... Ela tá pronta para servir no ritual, né? No ritual devidamente bem estruturado, né? Aí tu pega aqui, põe um copinho, tem aquela dose. Sim, cara, tem baixa, média e alta. Tem a dose. Quem vai facilitar servir o chá, ele vai saber servir para a pessoa, para a criança, no caso. Pode servir para criança, desde que acompanhado dos pais, para um adolescente, que desde acompanhado dos pais, para pessoas adultas, pessoas com mais idade, né? Pessoas idosas. Não, todo mundo pode tomar ayahuasca. Não tem problema, né? Fazer a gestão do chá. É fins de medicina mesmo. Ela é tratada como medicina. Ela é uma medicina ancestral, né? Que eles estimam que a ayahuasca exista há mais de 5.000 anos. Tem relatos dos incas, né, no Peru, que faziam o uso da ayahuasca. E como é que eles sabiam qual era a planta e qual... puder explicar também para nós, Giovanni, essa questão, né? Eu pesquisando também, que eles que são uma planta e uma raiz, né? A ayahuasca ela é feita da composição de uma folha chamada chacrona, né? De um arbusto, a folha de um arbusto chamado chacrona, e do cipó, chamado jagube, né? Que esse tem várias variedades de jagube, ou mariri. Né? E a planta, para eu identificar ela lá na Amazônia, como é que ela é assim? Agora não cheguei nem a pesquisar. Como é que eu não trouxe nenhum exemplar aqui da folha, nem mas um ela ela lembra uma árvore comum aqui da nossa região? Sim, é uma folha larga, assim, como se fosse tu olhando a folha de um abacateiro, vamos supor, né? Uma folha maior, parecida, então. Mas claro que é uma folha bem maior. E como é que funciona o preparo, assim? O chá da ayahuasca se dá pela fervura da folha e do cipó, devidamente já selecionado. Quando da colheita, depois ele vai ser lavado, vai ser selecionado, ele vai ser macerado, o cipó macerado para que ele largue maior essência na água, né? Aí sai da fervura o chá, que uma vez feito nunca mais estraga, né? Não tem validade, não tem. Desde que seja bem acondicionado, não tem mais validade, né? E como é que é a ação dele? Nós estava falando antes do DMT, da enzima. O que acontece? A chacrona, a folha possui a dimetiltriptamina, que é o DMT. O cipó possui a enzima, ele vai inibir a enzima que nós temos naturalmente, que é a monoamina oxidase. Aí, inibindo essa enzima, a pessoa vai ter um processo de expansão da consciência, né?
Que a gente tá falando, tipo, a folha tá fazendo tu elevar tua consciência, teu corpo tá querendo metabolizar, mas é aí como tu colocou... É derramado o DMT através da chacrona, né? Uhum. E o cipó, o jagube, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a nossa enzima natural, monoamina oxidase, não funcionar. Aí o que acontece? O DMT vai ficar seguro no corpo e a pessoa vai ter o processo de expansão da consciência, né? Muito legal. E puder falar um pouco como é que tu conheceu assim a medicina, então, Giovanni, e trouxe aqui para Lajeado, se puder explicar para nós. Alguns anos eu procurei um espaço lá em Canoas, né? Alguns anos para solucionar alguns problemas, né? Algumas curas que deveriam existir, né? Principalmente ansiedade, depressão e outras demais, né? E daí... Mas tem, tipo, um curso que tu faz? Tu vai com os índios lá? Não necessariamente com índio, né? Não necessariamente com os índios, né? A respeito, complementando a primeira pergunta ali como eu vim parar em Lajeado. Eu vim pra cá por causa que a família da minha esposa é natural de Cruzeiro do Sul, né? E ela já residia em Lajeado. Aí eu vim pra cá. Vim pra cá. E esse ayahuasca, ele é comum na Amazônia, mais ali nessas regiões. Isso que foi citado para você sobre a chacrona e o jagube, eles são nativos da nossa Amazônia, né? E aonde a Amazônia nossa se estende, é possível encontrar a chacrona e o jagube, né? E tu cultivar ele aqui, não tem como? Tem como cultivar. Tem muitas pessoas que já cultivam ele dentro de outras regiões do Brasil e fora do Brasil também, né? É lógico que o nativo da floresta amazônica é diferencial, né? O diferencial, a mata, o solo, né? Isso aí é o diferencial. E acho que vamos falar um pouquinho de como funciona o ritual. Eu tava dando uma pesquisada ontem até para saber um pouco mais sobre o assunto, né? Tem casos aí de pessoas que têm muita diarreia, muito vômito, né? A gente falou um pouquinho que isso, na verdade, faz parte da limpeza, né? Sim. E como é que funciona um ritual, então, desde o início, assim, da ayahuasca? Chá do Santo Daime é a mesma coisa? O Santo Daime e a ayahuasca, assim, ó, dá para se dizer que o Santo Daime é um ritual que foi instituído pelo Raimundo Irineu Serra, né, que é o mestre Irineu. A partir do ano de 1930, por aí, né, tratando já como um ato religioso, né. Mas no xamanismo a ayahuasca ela é utilizada como ferramenta, né, assim como outras medicinas ancestrais. É uma das ferramentas, né. Uma das ferramentas. E o Rita... Uau, em si, tu tem que ter um espaço escuro, velas, como é que funciona o ritual? Depende de quem vai conduzir, né? Depende de quem vai conduzir. Tem que ser um lugar que fique bem acomodado, tem que ser um lugar onde tem uma certa disciplina, né? Sempre acompanhado, né? E sempre supervisionado, né? E é servido chá de maneira gradual para todos ali, conforme... Quem vai conduzir o ritual vai servir conforme a pessoa está precisando, né? Mas tem doses, tipo, que nem a dose de entrada, daí depois que tu tá num tempo... Sim, tu tem como fazer assim, um ritual, a primeira dose é obrigatória. Quem vai no ritual da ayahuasca sabe que a primeira dose é obrigatória. A segunda é opcional. Quando for anunciado, tá aberta a segunda dose. É que nem a vacina da corona. O que acontece? Tá aberta a segunda dose, aí vai no sentir de cada um, né? E falando sobre a ayahuasca, ela é regulada, o uso dela em rituais religiosos, ela é regulada pelo Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, né? O porquê que ela é regulada sobre o CONAD? E por que ela é liberada? Porque ela não é uma droga, ela não é um alucinógeno, ela possui a dosagem de DMT muito aquém do que para se enquadrar como uma droga, né? Entendi. É o que as pessoas
elas mistificam muito, né? Falam muito, ayahuasca, vai ser drogar, vai ficar chapado. Não é isso aí, não é isso aí. A ayahuasca, ela é um enteógeno que veio para curar, né? Ela é para cura, né? E é uma medicina sagrada. E quanto ao que a pessoa vê, é o que ela precisa ver, é o que... Como é que a pessoa é o único? Como é que... Tem uma ligação forte com a parte espiritual, né? Com o plano espiritual. Sim, porque a ayahuasca, no momento que expandir a consciência, querendo ou não admitir, ela vai mudar de dimensão. Vai mudar de dimensão, né? E o ver ter miração na ayahuasca depende muito da situação da nossa glândula pineal, né? Que a gente, com o nosso cotidiano... Essa que vai calcificando. O nosso cotidiano, nossa ingestão de certas bebidas, alimentação, produtos de higiene, né? Acontece que calcifica a pineal, que é o nosso terceiro olho, é o nosso olho espiritual. Mas com o tempo ela vai descalcificando. Poderá a pessoa chegar no ritual da ayahuasca e ter miração tranquilamente. Né? Tranquilamente. Resumindo, então, tem todo um preparo ali, né? Tem um preparo. Tanto para ayahuasca como para o rapé que a gente estava falando. Sim. Vou mostrar para a galera a amostra que o Giovanni trouxe para nós. O rapé é outra medicina ancestral, né? O rapé é outra medicina ancestral à base de tabaco orgânico e cinza. Essa cinza, ela é da casca ou da raiz ou da folha de alguma árvore nativa nossa aqui do Brasil, né? Que também é uma medicina que ela expande a consciência. Ele é um enteógeno também, né? Que também tem o objetivo de cura, de limpeza. Esse, na verdade, é o dos 21 dias, né? No caso, a dieta do rapé, a dieta que se faz com o rapé é para quem, em tese, está preparado para soprar alguém, para efetuar o sopro em alguém. Mas para a pessoa se auto-aplicar, não há necessidade da dieta, né? Se puder explicar aí para nós, Giovanni, um pouco como é que aplicação. Isso, como é que é feito o sopro e... Assim, eu vou mostrar o instrumento, né? Esse instrumento aqui que tem... Puder mostrar para as câmeras aí. Esse instrumento que eu trouxe aqui, ele se chama o tipi. Esse tipi é feito para a gente aplicar o rapé em outra pessoa, né? Aplicar, é necessário que a pessoa tenha dieta para aplicar o rapé. O que vai fazer o sopro. Os dois, Quem vai fazer o sopro é necessário que tenha a dieta. O que vai receber, não. O que vai receber, não. Entendi. O que vai receber, ele vai ser como é que se diz, o objeto para ser curado, né? Para ser... E essa parte aqui é... Introduzida na narina, né? Na narina da outra pessoa. Na narina esquerda e depois à direita, né? E esse é as duas, né? As duas. Não é só uma. Porque o nosso cérebro é dividido em dois hemisférios, né? O esquerdo e o direito. Então é feito 2 sopros, né? Que interessante, que bonita essas madeiras também, né? E tu usar os dois juntos. O quê? O rapé e a... É normal tu fazer quando do ritual da ayahuasca existir o uso do rapé. Mas isso já passado algum tempo. Porque geralmente o que acontece? Às vezes há necessidade, dependendo do ritual, a pessoa ela sente a necessidade de colocar algo para fora, de fazer uma limpeza. Às vezes não ocorre na ayahuasca e a limpeza pode ocorrer no rapé. Com certeza vai, né? O rapé, então, a limpeza é certa, acontece. Sim, porque todas as medicinas, o rapé, assim como a ayahuasca, ela depende de uma intenção na hora que for ingerida, o rapé, na hora que for servir ele, também tem que ter a intenção. Se tu não tá em condições, assim, de tá te sentindo pesado por causa de algo, alguma energia, coisa, o rapé, ele vai fazer limpeza. Lança a intenção que tu vai limpar, ele vai limpar, né? Assim que eu faço E esse instrumento aí é chamado curipe. Esse curipe é para se auto-aplicar, né? O portátil, vamos dizer assim. Isso aí é para se auto-aplicar. Aí coloco... não há necessidade da pessoa ter a dieta, né? Uhum. Claro que ela vai ter explicação de alguém que entende como é
aplicação do rapé, que vai passar para ela, aí ela vai se auto-aplicar. Coloca aqui. Não, é nessa outra extremidade. Menorzinho. Aí que vai o rapé, é colhido na mão, né, normal, Uhum. e depois é soprado na narina esquerda e depois na direita. Também precisa-se de um ambiente favorável à aplicação da medicina. Ele não é uma medicina para te usar em qualquer lugar. Uhum. Para fins recreativos, não. Isso aí é um momento de tu ter um momento de meditação, um ambiente silencioso. Né? Tanto a ayahuasca como o rapé, nós estava há pouco conversando que pode ter uma bad trip, vamos chamar assim, né? Falando, porque muita gente quer fazer o uso de forma recreativa, misturando com outras drogas, né? Sim, até com certeza. cocaína, maconha. E aí tem uma experiência não muito legal. Como é que vai experimentar, vai misturar um alucinógeno com um enteógeno, né? Uhum. E daí depois ocorrem os transtornos, as pessoas vão direto aos meios de comunicação falar que o fulano morreu com a ayahuasca, mas não foi a ayahuasca que causou problema. Hoje, a ayahuasca nunca matou ninguém. Nunca matou ninguém. Nunca matou ninguém. O que ela termina é com as coisas ruins que a gente tem. Uhum. Principalmente os pensamentos nocivos, né? Os pensamentos nocivos que a gente desenvolve no decorrer dessa trajetória terrena, né? Que é tipo mágoa, ressentimento, né? Rancor. Isso aí ela bota pra fora. Ela mata. Ela mata isso aí, né? E o papel da ayahuasca, o que é na vida das pessoas? É tirar o véu da ilusão da cabeça e doutrinar o ego. São duas coisas que fazem o ser humano colocar uma vida a perder. Ele acaba destruindo a sua própria vida e destruindo, às vezes, a vida de quem está perto, de quem o ama, né? Bem impactante, assim, eu acho bem interessante, na verdade. Nunca tinha conversado, assim, com alguém que tinha tanto conhecimento sobre o chá. E a gente estava falando um pouquinho há pouco, eu e o Gabão, e tem muita gente que consegue até superar alguns traumas e medos, né? No momento que ocorre a expansão da consciência, a pessoa vai no problema que está afligindo ela. Isso é certo. Se a pessoa sofre de uma ansiedade, por exemplo, o que acontece? Quando toma o chá e a consciência é expandida, a gente vai na raiz do problema, né? Vai na raiz do problema e a gente é que vai tratar de curar ou não, né? Tenho medo de água. A força vai me largar lá no meio do oceano e eu vou aprender a nadar, vamos dizer assim. É um exemplo. Tu pode ter um trauma, e esse trauma pode gerar N problemas, né? N problemas. Eu com a... Será que a gente consegue... Já tem... Com a bucha maquinista. Já tem... largada. Já tem estudos científicos aí, se não me falha a memória, pela USP, né? Da Universidade de São Paulo lá, sobre o que é um ritual da ayahuasca. O que significa um ritual da ayahuasca? Uma noite sobre o efeito da ayahuasca, o quanto tempo ela se equivale a um tempo de terapia com o especialista, né? Então a ayahuasca ela é algo divino que veio para mudar a vida das pessoas, né? E as pessoas tinham que parar de olhar ela como uma droga, como algo que fosse para recreação, como algo que fosse comum, né? Eu acho que falta informação, né? Até da nossa parte, eu não tinha todo essa... Falando assim, ó, por exemplo, vamos sintetizar aqui em pouco tempo no ritual. Quando tu vai no ritual da ayahuasca, quando tu ingere a ayahuasca, o ritual todo ele é feito de olhos fechados, né? Todo ele é feito de olhos fechados. Venda uma pessoa mesmo? Normal. Normal. O que acontece? Tu vai receber o chá, naquele momento ali tu vai lançar uma intenção. Sobre o chá. Uns minutos de silêncio, o ambiente tem que estar um ambiente disciplinado, né? Um ambiente de silêncio para que cada um esteja ali para fazer seu propósito ir adiante, né? O que acontece? Tu recebe o chá, tu vai lançar no chá a tua intenção. O que tu quer para aquele dia, o que tu quer para hoje. E depois tu vai manter os olhos fechados. Aí a força do chá se estima entre 20 e 40 minutos. E aí o que acontece? A força do chá, a gente fala muito na força do chá. A força do chá são reações que tu sente no teu corpo que tu nunca sentiu antes. Algo parecido, né? Mas é algo bom. E consequentemente depois vai ter limpezas para fazer.
De uma maneira ou outra vai ter limpeza, né? Esse é o caso pode ser tanto física, né? Que vai ser então um vômito, uma diarreia, né? Sim. Tem vários tipos de limpeza. E uma limpeza do tipo espiritual, como eu já vi casos de pessoas que começam a chorar muito no início. Existem relatos por exemplo, de pessoas que sentem como outros relatos de centros espirituais aí, né? Essas cirurgias espirituais que vocês já ouviram falar. Já fiz. Tem pessoas que sentem as sensações da cirurgia espiritual no processo da ayahuasca, né? Em algo que está precisando, né? Precisando. E falando do nosso espaço universalista, xamânico, estrelita divina, esse espaço é eu e a Camila, minha esposa, que a gente está à frente dele, né? Supervisiona as pessoas, Sim, faz atendimentos, né? Atendimentos com as medicinas da floresta. Para quem tiver curiosidade, e a localização é aqui no centro de Lajado, né? Centro de Lajado tem do STR. Isso, ali fica bem no centro ali. Maiores interesses, só nos chamar também. Isso, não, e até o... Vocês, até o... Aí tá na... Vai estar, vamos colocar a bio ali, onde é que fica. Sim. E o contato também, se quiser. Vamos voltar um pouco, é muita curiosidade. Tava falando do ritual ali, do início dele, né? Sim. Dura, então, cerca de 40 minutos. Não, a chegada da força, né? A chegada da força. O ritual é mais longo, né? O ritual é mais longo. Conforme a necessidade, né? Casos, assim, que nem na tribo, né? Eu dei uma pesquisada no ar, tem... Eles chegam a ficar, às vezes, um dia, né? Sim, poderá. Tudo depende do propósito inicial ali, né? Poderá. Tá, então, tipo, tu vai tomar o chá agora. O efeito dele começa daqui a 20 Entre 20 e 40 minutos ele começa a chegada da força. A partir da chegada da força é que vai haver a real expansão da consciência, né? A partir daquilo ali que começa o processo. O processo pode ser... tudo depende de cada pessoa, né? Tem pessoas que tomam o chá e o processo dela é mais rápido que o outro. Tudo depende. Cada ser é um ser único, né? Cada processo é um processo diferente. Gabão, tu acha que o teu principal trauma... Eu tô até imaginando a reação se tu tomasse. Cara... Tu ia estar com a faixa, assim, de presidente da república e tu ia estar precisando fazer um discurso na ONU. E aí, uma nação. E tu ia se apresentar e tu já ia vir na tua cabeça, assim, que tu ia travar. Mas, sob o uso, então, da medicina, tu ia conseguir falar. Existe essa possibilidade, assim, de cura? Não dá esperança. Quem duvida, hein? Não, mas quem duvida? Quem pode duvidar, quem pode afirmar que o problema de cada um, às vezes, não é resolvido, né? Com a expansão da consciência. E é o que a gente estava falando, né? Tem casos de pessoas que se enxergam no futuro, assim, né? Que a força medicina... A ayahuasca, ela mostra situações passadas, presentes e futuras, né? Ela mostra. Que pode te mostrar ali, se tu fizesse tal escolha, tu ia ter talvez sucesso. Poderá ocorrer. Você falando da ayahuasca, a gente nunca vai esgotar o assunto e as possibilidades, né? Pode ocorrer coisas, assim, situações que a gente diz, é situação nova, mais uma. Sempre está mostrando algo, né? E tem algum depoimento, assim, que te marca muito de alguma pessoa que foi no espaço de vocês, ou então de algum outro conhecido, assim, que curou algum trauma grande? Sim, já tem relato de pessoas, a situação de ansiedade, depressão, de pessoas que estão curadas graças à ayahuasca, né? Eu vi até que tem pesquisas que estão sendo feitas em cima da ayahuasca que pode curar até o câncer. Por exemplo, o que acontece com... A gente vê a situação do câncer. O câncer, ele se prolifera, sabe por quê? Os radicais livres. Os radicais livres trabalhando a todo vapor, principalmente num corpo que está com uma mente com problema. Pessoas deprimidas, que a imunidade baixa, pessoas com ansiedade que essa ansiedade vai trazer uma depressão. Então, o que acontece? O corpo está fragilizado, a mente está fragilizada, a doença se instala. E é assim que funciona, né?
Existem inúmeros estudos sobre a ayahuasca, o que ela pode fazer. E ninguém ainda não disseram assim, o que ela faz só isso. Não, ela tá cada dia mostrando uma novidade pra gente, né? Então, pra tu ver tudo, certo? Tu tomar todo dia o ayahuasca. Não, tu tem que fazer tu tem que ter um período de regularidade, né? Digamos assim, para te manter em ordem, né? Te manter em ordem, te manter bem, te manter em paz, né? E o que acontece, por exemplo, o jagube, o cipó, ele fornece uma quantidade enorme de alcaloides, né? Que eles agem nos nossos neurotransmissores. E o que acontece? A sensação de estar bem, ficar tranquilo, é tudo por causa disso aí, né? Uma hora tu vai voltar pro terreno, vamos dizer assim, e o que tu aprendeu ali sobre o efeito... Colocar em prática, né? Colocar em prática, né? E hoje ela a maior utilização dela é aqui no Brasil ou aqui na América do Sul, ou já está difundido assim pelo mundo todo? Tá espalhado por o mundo inteiro, né? Existe, por exemplo, rituais de Santo Daime em muitos lugares, né? E não tão somente o ritual de Santo Daime, outras cerimônias de ayahuasca em outros países aí, tipo Estados Unidos e outros lugares, né? Mas legal. A origem, de onde é que sai a ayahuasca? Sai daqui. Saiu daqui, assim, com mais popularidade. Sim, sai daqui a ayahuasca. Outra coisa que eu quero falar para vocês, já tem pesquisas científicas também sobre a neurogênese, né? O que a ayahuasca faz? A ayahuasca faz uma revitalização nos nossos neurônios e a criação de novos neurônios, né? Isso aí é certo que ela faz. Diferente da maconha, por exemplo. Sim, que mata, né? Que mata os neurônios. Queima, né? E neurônios a gente não tem só no cérebro, a gente tem no coração e tem nos intestinos. Então a revitalização ocorre de maneira assim que a gente se sinta bem, porque o corpo inteiro, né? O corpo inteiro. Tava falando dos chakras antes também, né? A ayahuasca ela é dividida em 3 fases. As fases da ayahuasca são 3. A primeira são as fases da limpeza. As limpezas no campo físico, no campo mental, no campo espiritual. E a segunda fase é a fase do alinhamento dos chakras. Alinhamento, energização. Fazer uns jutsu. E posteriormente a elevação. Agora, cada fase depende de cada um. Cada pessoa vai ter uma reação diferente. A ayahuasca mostra, né? A ayahuasca mostra o que é bom para nossa vida, né? Ela mostra. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Mas a ayahuasca fortalece. Fortalece com muita, como é que se diz? Fugiu o termo agora. Com muita rigidez isso aí, né? E nós somos portadores do livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio. Quer usar, não quer usar? Quer o caminho reto? Ou tu quer o atalho? Cada um. Né? É isso aí. Olha, eu fiquei muito curioso. Não posso dizer que eu não fiquei com vontade de usar, né? Eu fiquei com vontade. Mas também. Principalmente sabendo de toda essa regularização, de todos esses estudos que estão surgindo e de que, principalmente isso, né? Que não é considerado uma droga, que tem supervisionamento, tem supervisão, tem N formas e outras medicinas um pouco mais para talvez tu iniciar, né? Sim. Hoje seria indicado talvez tu iniciar no rapé e depois... Não tem como tu dizer assim, ó, o que é bom, o que é bom para te iniciar. O ideal seria a pessoa se propor um dia. Problemas todos nós temos, todos nós temos algo a curar. Se propor um dia a conhecer, para ver, né? Hoje a pessoa ela vai procurar muito por ter algum problema, né? Geralmente, né? Geralmente a gente, quando procura ayahuasca, a gente tem algo para resolver, né? Algo para resolver. E às vezes a ayahuasca nos mostra que é tão simples resolver o problema que a gente às vezes está deprimido porque a gente não acha a resposta. E a coisa é muito mais fácil do que a gente imagina, né? Sim, pois é estranho, né? Por ser tão bom e ajudar as pessoas tanto, assim, por que tem tanto preconceito
quanto a isso, sabe? Eu acho medo, que é mais acho. a questão Acho que é um medo, É o medo, o receio, né? e por acharem que é droga também. É o medo, o Sabe, receio porque- e as pessoas... Mas aí o álcool é uma droga. Pois é, né, sabe? o problema Exatamente, é o seguinte, coisas que o pessoal vai muito para os meios de comunicação falar algo que não conhece, que não... Ah, porque é droga. Não é droga. Ela é um enteógeno. A ayahuasca é um enteógeno, assim como outras medicinas ancestrais são, né? Sim, que nem eu, tipo, tu põe no YouTube, né? Ayahuasca, vai aparecer uns relatos lá do cara que herdeu tal pessoa pro ayahuasca, não sei, que não acontece? voltou. O que acontece? A ayahuasca não mata ninguém. O que pode ocorrer num ritual mal feito? Pode ocorrer uma barbeiragem de quem está conduzindo, ou de repente nem está sendo conduzido. Tu tem que zelar, inclusive, pelo ambiente. O ambiente onde vai ser feito. Uhum. Né? Como é que tu vai fazer o ritual da ayahuasca se não for um ambiente adequado, com pessoas que tu conheça realmente o problema dela? Tem que saber, tem que se inteirar. Se a pessoa, tu vai servir ayahuasca, por exemplo, para uma pessoa que tem problema com depressão, ansiedade, automaticamente o que ela está fazendo? Ela está fazendo uso de drogas de laboratório. Né? Para manter aquilo ali. Aí tu tem que ter consciência do que quantia tu pode servir para ela, né? De como tu vai servir. E se a pessoa tem um problema de esquizofrenia, por exemplo, não pode servir. Isso tudo vocês perguntam para a pessoa, Sim, então... é feito porque a gente... O que acontece? Né? Como a gente trabalha bem... Como a gente trabalha... Aqui, ó. Não, mas que nem, vamos dizer... Como a gente trabalha com CNPJ, tudo bem certinho, conforme manda a legislação, a gente tem uma ficha de anamnese lá que a pessoa vai colocar todos os seus dados, vai ter um quesito ali sobre os vícios que tem, se toma medicação... E ela vai ter, baseado naquilo ali, a gente vai ter um caminho para trabalhar, né? E tem alguma medicação que corta o efeito ou que não pode, assim, uma medicação, sei lá, de diabetes, por exemplo, Não tem problema, não tem problema. Mas é só a esquizofrenia mesmo. A esquizofrenia... Porque a pessoa vai ficar muito assustada e... É muito séria a situação, né? Muito séria. Muito séria a situação. Aí tipo, já é na mente, e daí tu vai tomar um enteógeno. E daí Sim, tipo, vai abrir a mente. Ela não vai conseguir ali... Isso, ela não vai tancar. Se assustar, quando vai tentar... A ayahuasca, ela abrevia os entendimentos, né? Por isso que ocorrem as curas, por isso que ocorre a melhoria na vida da pessoa, na trajetória da vida, porque ela abrevia os entendimentos. É muito fácil o entendimento que vem pela ayahuasca, né? E ali tu te transforma no teu doutor, no teu médico, no teu psiquiatra, no teu psicólogo, no teu amigo, tu te transforma tudo com a ayahuasca. Ela te dá a oportunidade de tu ser tudo isso. Que loucura, hein, Gabão? Cara, muito bom. E ela tem alguma, falando um pouco assim, você estava conversando, tem alguma ligação religiosa, alguma questão, fala muito, né, parte espiritual, né, e hoje ela não tem, assim, nada, então, ligado a alguma religião, Com acesso quando expande a consciência através da ayahuasca, a gente tem acesso a dimensões acima da terceira, né, dimensões espirituais, e a ayahuasca nos deixa bem claro isso aí, né, nos deixa bem claro o Criador, a situação do Deus Criador, e de todos a espiritualidade de luz, né? Tudo é muito bem explicado na ayahuasca, o contato que a gente tem. E o xamanismo, onde a ayahuasca é servida, onde outras medicinas sagradas são servidas, o xamanismo não é uma religião, o xamanismo é uma filosofia de vida. Filosofia. Essas medicinas são ferramentas para que a gente siga sempre firme, com foco, né? Com lucidez. É isso aí. Eu acho que a premissa é essa, né? Porque, tipo, quem não segue isso é porque precisa de um caminho. E a ayahuasca mostra esse caminho. Exatamente. Sim.
Como é que nós estamos de Você tempo? falando de ayahuasca, a gente nunca esgota o assunto, né? Porque Não. cada dia é um fato novo, é uma cura diferenciada que acontece, que a gente não imaginava que fosse ocorrer, Uhum. né? Aproveitar e te perguntar, que tá aqui no cartãozinho, Giovanni, o que seria a sananga? A sananga é um colírio, né? Um colírio sagrado, né? Um colírio ancestral, Uhum. que é feita a maceração da erva numa água, né? E essa água depois é o colírio, propriamente dito, que vai ser aplicado nos olhos. Mas isso daí de uso diário, de uso não é Pode assim? ser diário. Pode ser diário. Pode ser diário, pode ser 1 ou 2 vezes por semana. É para pode fazer ser... uma limpeza. Na verdade, ele faz uma limpeza no geral, né? Uhum. Tanto na parte física como na mental e espiritual também. Mas só que no foco principal é o nosso globo ocular. Ele ajuda a fazer limpezas, retirar impurezas que se depositam no nosso globo ocular, bem como corrigir certos probleminhas de visão, né? Que legal. E não tem contraindicação também. Mas, olha, eu realmente acho que vou sair daqui e vou tomar um chá. Mas tem que se preparar antes. Sim, Temos amanhã. claro. Amanhã nós temos um ritual lá em Estrela, né? Uhum. E vocês estão convidados. Que legal. É só irem. Não, eu tenho bastante curiosidade mesmo de... Eu tenho vontade de fazer também, olha. Vale a pena. Mas e tu precisaria assim, vou fazer o uso, sei lá, no final de semana, no sábado. No É necessário- domingo eu já tô tranquilo pra... Tranquilo. No domingo tu já tá tranquilo. Já tá assim. Já tá, como é que se diz, caminhando com as próprias pernas, né? Uhum. Claro que para um ritual é necessário. A gente sempre estipula assim uma dieta. Uma dieta no mínimo 72 horas, 48 horas. A pessoa não ingerir bebida alcoólica, não usar drogas ilícitas, não comer doces, frituras, né, refrigerantes, para que tenha um melhor processo na ayahuasca, né? Uhum. Que bacana. Muito obrigado E qualquer por dúvida, ter a gente aceitado tá- o convite aí, Giovanni. Não, eu que Nossa, foi agradeço um- ter vindo aqui. Obrigado por ter vindo. E nós colocamos à disposição de quem quer procurar as medicinas sagradas aí, explicações, a gente está sempre Sim, a disposto. gente vai deixar o contato. E para quem quiser um dia consagrar as medicinas, a gente está à disposição. Uhum. Serão bem Isso. supervisionados aí, o Com Giovanni. o certeza, Giovanni com certeza. Domina o assunto e devem até aproveitar aí se alguém dos nossos espectadores aí já fez o uso, quiser deixar algum comentário, um depoimento sobre a experiência. Isso, Isso e aí, né, bom? e em caso de dúvida, entre em contato com o Giovanni, a Camila, que vai estar aqui na descrição, o Sim. contato e o endereço. E é isso, então. Fechamos Muito um obrigado. papo. Cara, um papo muito cabeça. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por Bom ter final de vindo. semana, com muita paz, muita saúde para vocês aí, para todos nós. Pra todos Obrigado, nós. Giovanni. Obrigado. Valeu, povo. Valeu. É nóis.